A religião ensina que o antimessias virá da Europa, da União Europeia, do Vaticano, do antigo Império Romano. Mas o que as Escrituras dizem? Se olharmos para os livros de Daniel e Apocalipse, veremos. No capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua, e nenhum dos adivinhos, magos ou sábios conseguem decifrá-lo. Eis que surge Daniel. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Turá, na província da Babilônia. E o rei, tentando minimizar ou anular a revelação do Criador, ele faz com a estátua totalmente de ouro, significado da Babilônia no sonho. O reino de Nabucodonosor seria eterno, só na cabecinha dele. Babilônia tinha ouro em excesso, tanto é que Nabucodonosor mandou fazer uma estátua 100% de ouro. Eu ainda estava sonhando quando, de repente, vi um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz muito alta: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos. Mas deixem ficar o toco e as suas raízes e o amarrem com correntes de ferro e de bronze no meio do capim bravo, no campo. Assim o sereno cairá sobre esse toco, esse homem, e ele comerá capim como os animais. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Esta é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. As correntes de ferro e de bronze são, respectivamente, impérios romano e grego. Este toco de árvore representa o rei Nabucodonosor e também o reino da Babilônia. A árvore parece estar morta, extinta, e ressurgirá do nada. Lembra muito aquele verso de Apocalipse 13:3. A profecia de Daniel 4:15, o toco é a Babilônia, o bronze é a Grécia e o ferro é Roma. A Babilônia será esquecida de tal forma que muitos pensarão que ela está morta. A árvore, que há muito era enorme, frondosa, produzia muitos frutos e fazia sombra, muita sombra,
agora é só toco, mas as raízes estão lá e continuam vivas. O território da antiga Babilônia atualmente são 3 países: Iraque, Síria e Líbano. Babilônia que caiu quando o rei Dário da Média invadiu e conquistou a Babilônia. Narrado em Daniel capítulo 5, depois teve Ciro, o rei da Pérsia, que foi de grande expressão. A Pérsia era muito rica em prata. Suas moedas eram cunhadas, em sua maioria em prata. Havia algumas de ouro, mas a prata sobejava. O território da antiga Medo-Pérsia atualmente são Irã, Iraque, Paquistão e Afeganistão. Os medos hoje são os curdos. Depois chegou o Império Grego, com Alexandre o Grande, e Daniel 8 narra a batalha entre o bode e o carneiro, o bode a Grécia e o carneiro a Medo-Pérsia. O território da antiga Grécia de Alexandre Magno atualmente são Grécia, Turquia, Síria, Iraque e Egito. Essa é a parte central do império. Havia outras províncias, mas essas são as mais importantes. Alexandre morreu um pouco antes de completar 33 anos e não tinha um herdeiro legítimo. A Grécia é representada pelo bronze porque ele é duro e inflexível. Alexandre tinha esse temperamento e as armas do exército de Alexandre tinham o bronze em sua composição. Daí, seus 4 generais repartiram o reino. Eis os 4 chifres do bode, a Grécia. Eu estava pensando nisso, quando vi um bode que vinha do oeste, correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado. E em lugar dele nasceram 4 chifres compridos que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Como eu disse antes, os 4 chifres são os 4 generais de Alexandre o Grande. Cassandro ficou com a região que hoje são Grécia, Macedônia e Bulgária. Lisímaco ficou com a região que hoje é a Turquia. Ptolomeu, que resolveu virar faraó, ficou com a região que hoje são Egito, Líbia, Arábia Saudita e Palestina. E Seleuco ficou com a região que hoje são Iraque, Líbano, Síria e Irã. Em Daniel 11 fala da guerra entre o reino do norte contra o reino do sul. Será que estava se referindo a Seleuco e Ptolomeu? A história relata confronto entre eles e seus descendentes. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Se o pequeno chifre, o chifre pequeno, é o anticristo, o antimessias, e
ele sai de uma dessas regiões dos 4 generais de Alexandre, como pode ser a União Europeia, o Vaticano ou então Estados Unidos? Não tem lógica. A besta que via era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O Império Romano se dividiu em 2 pernas, Ocidente e Oriente, Oeste e Leste. O Império Romano Ocidental, que tinha Roma como a sua capital, caiu no ano de 476 e se reduziu à religião católica a partir do 3º século. O Império Romano Oriental, que tinha Constantinopla como a sua capital, Constantino levou o poder militar e político para a Turquia, que era uma região mais central do Império, e caiu em 1453. Logo, Constantinopla, hoje Istambul, é a herdeira militar e política do Império Romano, enquanto Roma é a herdeira religiosa. Então, devemos ficar de olhos muito atentos nessas 2 regiões, Vaticano e Turquia. Hoje, 80% da área do antigo Império Romano é muçulmana, e os outros 20% ainda não é, E tem aquele famoso versículo que fala: a besta que surge do mar, grande mar grande, que geralmente é interpretado como multidão, muitos povos, mas também significa o mar Mediterrâneo, que por sua grande extensão abrange África, Ásia e Europa. Então, para a maioria dos teólogos e estudiosos em escatologia, basta Roma existir para que seja declarada como o ressurgimento do Império Romano, esquecendo-se completamente da parte oriental. 10 dedos nos pés da estátua, 10 chifres na cabeça da besta, 10 chifres na cabeça do dragão, 10 reis. Qual a conexão entre eles? Qual a ligação deles entre os impérios babilônico, persa e grego? De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Mas voltando ao livro de Daniel, como saber de onde vem o antimessias, o anticristo? O Império de Alexandre dominou sobre a Babilônia, e o Império Romano teve o domínio sobre todas as terras que o Império Grego conquistou. Por isso, as correntes de bronze e de ferro. E você ainda acredita, você ainda imagina que o antimessias, o anticristo, virá do Vaticano ou da União Europeia? O toco, a árvore, é a Babilônia. Corrente de bronze é a Grécia. E a corrente de ferro é o Império Romano.